Olá, pessoal. Aqui é a nossa terceira aula da disciplina de densitometria óssea, né? Vamos estar dando prosseguimento na nossa aula. Na aula passada, nós temos falado um pouco da osteoporose, né? Das células ósseas, né? De como desenvolve essa doença da osteoporose, que é uma doença silenciosa, né? Mas se descoberta no início, né? Tem como fazer tratamento. É uma doença que não tem cura, mas que consegue fazer um bom tratamento, evitando que essa doença venha evoluir para o pior. Tá? Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho da densitometria óssea, né, que é o exame específico para o diagnóstico da osteoporose. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho da densitometria óssea, né? E na próxima aula, nós vamos abordar já o protocolo da densitometria óssea. Temos aqui um aparelho de densitometria óssea, né? É um aparelho, juntamente aqui um acessório que prender as pernas, né? Para fazer o exame do fêmur. É necessário dessa imobilização aí. Temos aqui uma imagem de um osso normal versus um osso com osteoporose. Se observarmos aqui, nesse osso, essas trabéculas, né, que são esses buracos aqui, eles estão bem mais juntinhos. Se nós olharmos a segunda figura aqui, né, percebemos que eles estão muito mais porosos, os buracos maiores, mais distantes, né? Esses trabéculos aqui. Então, esse é um osso doente, né? Um osso com osteoporose, tá? Esse aqui é um osso sadio, né? E esse aqui de baixo já é um osso com osteoporose. É bem possível notar essa diferença, tá? Quando realiza-se a densitometria óssea, o exame, é por meio que vai passar pela atenuação, né? Então, o raio-x ele terá maior dificuldade de passar por esse osso aqui, que está mais juntinho, entendeu? Então vai sofrer uma atenuação, né? Sabemos que a mesma quantidade de raio que entra não é a mesma que sai, então assim o aparelho fará o cálculo. E aqui, quando o raio passa, ele vai passar com maior facilidade, né? Terá maior facilidade de passar, essa atenuação vai ser menor, e assim o aparelho faz o cálculo, dando o seu diagnóstico da osteoporose. Para realizar o exame, é fundamental, né, que primeiro de tudo do paciente é pesar e medir o paciente, tá? Isso faz parte do protocolo, né? Da primeira coisa que você vai fazer no paciente é medir e pesar. Técnica de posicionamento. Um dos fatores mais importantes para a boa prática da densitometria óssea e a correta consiste na aplicação das técnicas de posicionamento, tá? Então, assim, como qualquer um outro exame, radiologia, né, tomografia, então isso é fundamental ter um bom posicionamento, tá? Isso faz parte para obter uma boa imagem de qualidade. Em geral, todos os equipamentos de densitometria óssea, eles adotam rotinas semelhantes de aquisição para segmentos esqueléticos de interesse mais comuns, né? Então, não há uma variação dos equipamentos, né? Quando eu digo assim, essa variação, não estou referindo que no início, né, existe aqueles modelos SPA, né, DPA, então usava era radiação natural, né, depois veio o DXA, o DEXA, né,
que é o atual, né, que utiliza assim até os dias de hoje, né? Quando eu falo dessa semelhança de equipamentos, que todos os modelos DEXA, né, eles não vão variar muito um com o outro, não. Técnica de posicionamento, onde o mau posicionamento pode prejudicar ou até mesmo inutilizar a aquisição, tá? Então, se não tiver um bom posicionamento, vai trazer um certo prejuízo, né? Sabendo, terá que repetir, o exame vai acabar tendo que expor novamente o paciente à radiação, porque sabemos, né, que na densitometria óssea também utiliza-se radiações ionizantes, tá? Então, devemos evitar o máximo de repetir. Os artefatos externos. Deve-se adotar um mesmo tipo de avental ou camisola para todos os exames. Alguns tipos de tecidos provocam alterações nos resultados. Tá? Muitas vezes o paciente vem com sua própria roupa, sim. Então é possível que nessas roupas venha a ter alguns artefatos, né? Os artefatos externos, né? Os botões, né? Broches, algo que venha trazer, aparecer na imagem, prejudicando assim na sua qualidade, né? Então é importante que na clínica que realiza a densitometria óssea, né? Que tenha o avental próprio, né? Ou a camisola. E assim o paciente quando chegar, for realizar o exame, você já peça para que ele troque suas vestes, né? Colocando essa camisola ou esse avental, para que assim você vai ter a certeza assim, que vai estar evitando assim, alguns artefatos externos. Alguns tipos de tecidos provocam alterações nos resultados, tá? Eu digo isso que eu percebo que na radiologia convencional, tá? As roupas de algodão, né? Que aqui no hospital a gente trabalha com essas camisolas de algodão, eu sempre peço para que o paciente coloque elas. Tem paciente que às vezes vem com a roupa com aquele tecido sintético, né? Às vezes eles não querem colocar a roupa, a camisola do hospital, né? Como se diz. Aí a gente percebe que a imagem não fica bacana, né? Não fica bem nítida, imagem bonita, né? E acaba tendo que repetir. Então, quando eu vejo que o paciente, mesmo eles falando que não está com metal, que não tem botão, que não tem broche, mas eu percebo que o tecido não é um tecido bom, ou seja, não um tecido de algodão, né? Mas um tecido sintético, eu sempre peço para trocar, né? Sempre sugiro que utilize uma roupa de algodão. Em pacientes muito magros, é necessário muita atenção nos exames no fêmur proximal, pois uma faixa de ar pode ser incluída na aquisição. Tá? Então, é possível ter essa aparência dessa imagem de uma sombra de ar, né, na articulação do fêmur. Mas você pode também usar uma técnica de colocar um coxim, né, com isopor, que aí contribui muito, evitando essa presença desse ar também, porque vai atenuar, ajudar na atenuação do raio. Responsabilidade do operador. Respeitar as rotinas, né, para otimizar as performances, né, que todo o exame, temos as rotinas, temos os protocolos, tá? Os protocolos, eles devem ser seguidos, né, que é o procedimento operacional, que chamam de POP, entendeu? Se deve ser seguido, porque para que todos os profissionais que estejam trabalhando, utilizando aquele equipamento, siga da mesma forma, tá? Variações com artefatos externos, posicionamento inconsistente, inclusões inadequadas, pode acarretar pela difusão atual da densitometria prejuízos sociais, econômicos e para a saúde do indivíduo. Muitas das vezes maiores do que a enfermidade que se tentou diagnosticar e tratar, né? O paciente vai fazer um exame de estudo, investigar osteoporose, que acaba sendo tanto exposto à radiação, né, que acaba desenvolvendo uma doença qual ele não tinha, né? Então, assim, podemos dizer assim, o câncer, né, trazendo um certo sofrimento ao paciente maior
do que ele estava investigando anteriormente, que era a osteoporose. Então, sem contar um grande prejuízo econômico, né, para a empresa, né, para o hospital, para a clínica, né, porque se está expondo demais, está trazendo um prejuízo econômico. Então, assim, independente que seja na densitometria óssea, que seja na radiologia, onde é que seja que você estiver trabalhando, é preciso que você tenha o máximo de atenção, de cuidado, para não expor o paciente nem trazer nenhum prejuízo para o paciente ou para a empresa. Posicionamento, aquisição e exame. Todo paciente ele deve ser submetido a uma anamnese, né, densitométrica, direcionado para os fatores de risco que possam interferir nos resultados do exame. Tá? Então, na densitometria óssea não é diferente dos demais exames, né, que usa radiação ionizante. Eu, particularmente, quando atendo os pacientes aqui na radiologia convencional, quando as mulheres entram, né, eu tenho o costume de chegar, recebo, cumprimento, conversa, e logo em seguida já pergunto se ela está grávida. Né? Nós sabemos que gestante não pode ser submetida a exames radiológicos, né, exames ser exposta à radiação ionizante. Então, nessa anamnese faz parte disso, tá? Na densitometria óssea também é preciso ter esses cuidados. Deve-se observar se existem contraindicações relativas ou absolutas à realização dos exames, tá? O que seria isso? Vamos ter gravidez, tá? Ficar atento se está grávida. Chegar e pergunta se está grávida, se... Eu, particularmente, é uma pergunta constante que faço, faz parte do meu dia a dia, né? Inclusive, já ter... Uma mãe já me chamou a atenção quando a filha foi, eu perguntei a filha iria realizar o exame, perguntei, a mãe não gostou, né? Mas assim, eu tive que explicar para ela que fazia parte, né, do protocolo. E então é preciso perguntar se está grávida, se a mulher falar que está atrasada a menstruação, né, mais de 10 dias, é preciso pedir um teste, né, ou aguardar ou então fazer o teste de gravidez, né? Quando tiver tudo confirmado, que tem a liberação ou não, a realização do exame. O uso recente de contraste oral, né? Que às vezes o paciente fez uma radiografia com o uso do contraste do bário, né? Aí o bário ele leva um certo período para sair totalmente do corpo da pessoa. Aí ele pode trazer algum artefato, né? Trazendo assim, algum prejuízo na qualidade da imagem. Quando o contraste vamos dizer, o contraste, por exemplo, de iodado, né, QV, ele costuma sair mais rápido, não traz prejuízo, mas o exemplo do bário, sim. Também o teste de medicina nuclear, né, que usa os radioisótopos, né, eles também levam um certo tempo para sair do corpo. Também temos que ter essa atenção. Ingestão de comprimido de cálcio, né, eles particularmente, se for consumido dentro do prazo de 2 horas, eles podem trazer um certo prejuízo também na qualidade. Impossibilidade de manter o paciente em posição supina por 5 minutos sem se movimentar, né? Então, por exemplo, um paciente com cifose, né? Eles vão ter uma dificuldade enorme de ficar na posição supina, tá? Olha aqui, essa aqui é a posição supina, que às vezes que é a mesma coisa que decúbito dorsal, né? O paciente, ou seja, o paciente deitado com a barriga para cima, né? Essa é a posição supina, né? Que é a posição para a realização também da densitometria óssea. Fatores que influenciam a precisão. Variações anatômicas, né? Morfológica do paciente. Podemos citar, obviamente, aqui a cifose, né? Uma variação anatômica. Rigor técnico do operador, né? Se ele não usar a técnica de posicionamento correto, pode
influenciar na precisão, na qualidade da imagem, né? Presença de radiação externa próxima ao aparelho e artefatos externos e internos, né? Presença de radiação externa, né? Pode ser que a sala ao lado tem um outro aparelho de raio-x, podemos ser a tomografia, a sala não está totalmente blindada, pode sim trazer interferência também, né? Na qualidade da imagem, né? E tem os artefatos externos e internos, né? Os externos, como os botões, zíper, coisas assim. E tem os internos, né? Que nós falamos da gestão de alguns contrastes, né? As orientações para reduzir a influência desses fatores. Familiarize com a história do paciente, preste atenção em detalhes que o poderão afetar o resultado final do exame, tais como exposição à radiografia, uso de implantes metálicos, fraturas ou tratamentos que possam ter afetado os cálculos da densidade óssea, né? Então, isso aí foi uma das coisas que precisa estar atento, porque muitas vezes o paciente já usa uma prótese, né? Então, você tendo esse conhecimento, vai te ajudar muito, né? Na realização do exame, obtendo a melhor qualidade. Técnicas inconsistentes do operador é uma das maiores causas da má precisão, né? O profissional não utiliza as técnicas corretas. Se mais de um operador trabalha em seu serviço, tenha a certeza de que cada um siga os mesmos procedimentos durante a aquisição, né? Eu já tenho dito aqui o POP, né? Que é o procedimento operacional, né? Esse é um protocolo, é obrigatório, né? Para que assim todos os profissionais eles precisam seguir os mesmos passos, né, para a aquisição das imagens. Exame de densitometria óssea. A atenuação pelo corpo do paciente de um feixe de radiação gerado por uma fonte de raio-x, né? Como eu falei, que assim que é feito esse cálculo da densitometria óssea, é emitida radiação, conforme o raio é atenuado, né? Se o osso está muito poroso, o raio vai sofrer pouca atenuação. Mas se ele tiver um osso sadio, vai ter muita atenuação, e assim que o aparelho faz os cálculos. O feixe atravessa o indivíduo no sentido posterior anterior, né, que é o PA, posterior anterior, captado por um detector. A coluna lombar, colo do fêmur, antebraço e o corpo inteiro fazem parte da rotina, né, da realização do exame. O antebraço deve ter em mão o comprimento total do antebraço. A medida do antebraço deve ser realizada da extremidade do processo olecraniano até o processo estilóide ulnar, né? Lá no início da disciplina, na primeira aula, se não me engano, nós falamos, né, com o antebraço. Ele foi um dos primeiros exames, né, quando começou a realizar a densitometria óssea, né, o SPA, né, fazer de antebraço. Aqui nessa rotina do protocolo, já com os aparelhos novos, né, o DEXA, né, o antebraço é um dos últimos exames a ser feito, né? Tá? A rotina principal é o AP lombar, lombar e fêmur. A gente vai ver mais à frente, tá? Temos aqui uma imagem dos ossos do antebraço, tá? Na posição em supinação. Tá aqui. Aqui no anterior, nós temos falado... Perdão. A medida do antebraço deve ser realizada da extremidade do processo olecraniano até o processo estilóide da ulna, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, tá? Talvez vocês não conseguem ler totalmente, mas aqui é o olecraniano aqui, tá? Aqui está o processo olecraniano. E aqui o processo estilóide da ulna, tá? Então, na realização da densitometria óssea do antebraço, então é preciso pegar desde aqui do processo olecraniano
até o processo estilóide da una, tá? Aqui tá a una, tá os ossos o osso da una, tá bom? Aqui é o rádio, tá bom, pessoal? Aqui, olha só a cabeça do rádio aqui, ó. Aqui é a cabeça do rádio. O fêmur. De acordo com o equipamento, o software geralmente analisa até 5 regiões do fêmur proximal, tá? Quando vai fazer densitometria óssea, quais são essas 5 regiões, né? Colo do fêmur, o triângulo de Rogers, o trocânter, né? Temos lá o trocânter maior, o trocânter menor, o eixo do fêmur, que é a região intertrocantérica, né? Que vai pegar desde o trocânter maior até o trocânter menor, e o fêmur total. O colo do fêmur predomina o osso cortical. O triângulo de Rogers predomina o osso trabecular. Tá? Trocânter, há uma composição equiparada do osso cortical e trabecular. Né? Então, no trocânter tem os dois tipos, né? Ósseo. O fêmur total ainda sem um consenso científico. Tá? Na coluna também, na vértebra da coluna também é predominante, tá, o osso trabecular. No fêmur, a precisão depende diretamente de um bom posicionamento do paciente, tá, para obter uma melhor qualidade. Tá, é de muita importância esse posicionamento, o posicionamento ideal do fêmur. Parâmetros de posicionamento para exame do fêmur proximal. Alinhamento longitudinal da diáfise femoral. Uma rotação de 25 a 30 graus conforme o equipamento, tá? Então, lá quando eu mostrei no início dessa terceira aula, eu mostrei lá o aparelho, mostrei lá um acessório, né, lá na mesa do aparelho de densitometria, né, que é aquele acessório que prende nos pés, né? Ele que vai auxiliar, né, nessa rotação interna do fêmur. A coluna lombar. O paciente deverá estar centrado na mesa de exame longitudinalmente alinhado à mesma. Paciente com escoliose, dificilmente se obtém um alinhamento adequado, né? Escoliose porque a coluna tem aquela curvatura em S, né? Escoliose é uma curvatura em S. Alinhamentos insatisfatórios constituem uma importante fonte de erros evitáveis do posicionamento inadequado, tá? Se não tiver o posicionamento inadequado, além dos fatores técnicos, vai trazer um certo prejuízo na qualidade da imagem. Pacientes com fraturas vertebrais múltiplas e ou cifose, né, pronunciada, dificuldade de manter-se em posição decúbito supino pelo tempo necessário de exame. O uso de coxis, né, elevando a cabeça do paciente ao travesseiro, possibilita um maior conforto do paciente. O exame da coluna lombar, o software calculará a densitometria óssea das vértebras L1, L2, L3 e L4, tá? Porém, o programa não valoriza a L1, ou seja, é desconsiderada, pois é possível interferência dos arcos costais que partem de T12 distalmente, tá? Então vai ter essa sobreposição, podemos dizer assim, de T12, né, dos arcos costais sobre a L1, trazendo podendo trazer um certo erro de cálculo. Então, se o próprio sistema vai desconsiderar a L1, valorizando L2, L3 e L4. L5, por sua vez, é desconsiderada devido à sua anatomia e proximidade com a região sacroiliaca também, tá? Então, de maior importância seriam os cálculos da L2, L3 e L4. A coluna lombar é composta predominantemente do osso trabecular, né? Eu tenho dito aqui anteriormente. E a nossa terceira aula finaliza aqui, tá? Na próxima aula nós já iremos abordar sobre os protocolos, né, da densitometria óssea, né, onde iremos falar sobre dos posicionamentos, para como realizar a rotina, né, realizar os exames da densitometria óssea, né, que é a coluna lombar do fêmur proximal, antebraço e corpo inteiro. Essa faz parte da rotina, a realização da densitometria óssea, tá?
Então, pessoal, aguardo vocês até a próxima aula.